Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Do Distrito Parada de Lucas. Meu nome é Juliano, eu sou amigo do pastor Eliabe, de Janai também. E eu moro aqui no Paraná, até para vocês me conhecerem um pouco também. E ele pediu para que eu pudesse estar compartilhando uma mensagem bíblica, uma breve mensagem bíblica aqui com vocês. E eu gostaria de poder estar compartilhando. Mas antes de podermos adentrar na mensagem, vamos fechar os olhos e vamos orar a nosso Deus. Santíssimo Deus, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco e obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E nós agradecemos e rogamos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. É um pouco meio estranho, né, a gente fazer uma oração assim, nessa ideia virtual da coisa, mas é uma experiência nova para todo mundo nesse momento também que a gente está vivendo, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, é um trecho da Bíblia muito conhecido por cada um de nós. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu vou abrir a minha aqui, acessar, né, vamos assim dizer, pelo Kindle. Você pode, o Kindle não está me pagando nada para fazer essa propaganda não, viu, irmão? Você pode ficar sossegado. Mas aí Mateus no capítulo 6, no versículo 25. No verso 25, você pode acessar pelo celular aí, pela Bíblia física, fique à vontade. Antes da gente ler, até para a gente poder ter um pouquinho também do contexto, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, é onde nós temos o Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte é onde tem as bem-aventuranças, é onde vai falar sobre o reino de Deus e tantas outras coisas, outras temáticas que Jesus vai estar abordando também nesse sermão. Em dado momento, no capítulo 6, no verso 19, Jesus adentra no assunto da riqueza. E ele falando do perigo que traz a riqueza, no sentido de você perder de foco e de vista o grande tesouro que nós temos, que é o reino dos céus. E então, nessa perspectiva, Jesus dá alguns conselhos, algumas orientações. E no meio dessas orientações que Jesus está dando, até o verso 24, ele vai abordar sobre esses perigos da riqueza, mas ao mesmo tempo, o seguidor de Cristo, o discípulo, ele também vai ter aquela ideia, nossa, beleza, a riqueza tem tanto perigo assim, mas eu tenho necessidades básicas, eu tenho algumas questões pessoais, preciso de algumas questões, de roupa, de vestimenta, de água, de comida, de tantas outras coisas. E então Jesus vai adentrar exatamente nessa questão da qual nós vamos estar estudando agora, que é a partir do verso 25. Eu vou lendo aos poucos os versos e a gente vai comentando e compartilhando. Eu acredito que a gente vai ganhar um pouquinho de tempo aí, né, nesse sentido. Mateus capítulo 6, o verso 25 diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, ou não andeis ansiosos, em algumas traduções. E depois continua dizendo: quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Então, o tópico principal aqui é exatamente sobre essa ansiedade ou a preocupação. Quando nós vamos entender o que é essa ansiedade e preocupação, nós vemos no próprio texto, no versículo 34, eu queria ler com vocês, que diz assim, ó: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. A grande ideia dessa mensagem de Cristo é exatamente essa ansiedade ou preocupação com o dia de amanhã, do que vai acontecer, do que vai acontecer depois disso tudo que a gente está passando. Então tudo isso gera ansiedade, então tudo isso pode ser em relação a alguma conta para pagar, pode ser em relação a algum emprego, pode ser que você também esteja desempregado, pode ser que você é autônomo e dependa do comércio, da movimentação de estudantes e do comércio em si. Tudo isso vai gerando uma preocupação e uma ansiedade. E Jesus, ele vai dizer que é para você e nem eu andarmos preocupados. Eu me lembro de uma história, pensando nessa coisa da preocupação, da ansiedade, de um grupo de soldados que, no meio da batalha, eles conseguiram montar um alojamento para algumas crianças que estavam ficando sem as famílias e desabrigadas. E nesse processo eles estavam ali alimentando e cuidando, e as crianças, só que as crianças elas não conseguiam dormir direito. Então, nessa ausência de alimento que as crianças tinham durante o período da guerra, fizeram com que elas ficassem ansiosas. E um psicólogo foi chamado e percebeu que poderia ser isso realmente o problema delas não dormirem bem. Então ele fez uma sugestão: pegue uma fatia de pão, dê para cada criança dormir segurando essa fatia e oriente elas que não é para comer, mas se quiserem comer, pode comer, mas não é para comer. O resultado na história conta que o resultado foi um sucesso. As crianças, a partir daquele momento que estavam segurando o pão,
estava tendo meio que essa garantia que eles teriam algo para comer amanhã, então fizeram com que elas conseguissem dormir em paz. Tudo isso nada mais é do que uma ilustração de quem e o que nós somos. Somos homens e mulheres de pouca fé. Somos pessoas que de fato aceitamos a Cristo, confiamos em Deus, mas temos pouca fé. Bate a incerteza, bate a insegurança. E então Jesus ele vai abordar aquilo que basicamente é considerado como o básico, que é o comer, que é o beber e o vestir. E tendo dito essas coisas, ele vai abordar para mais alguns versos a seguir, que diz o seguinte, no verso 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? No verso 26 é muito interessante porque Jesus ele usa primeiro aquilo que nós temos de conhecido, que são as aves do céu. Eu creio que no lugar onde aí no distrito, nessa região do Rio de Janeiro, vocês devem ver várias aves passando. E nessas aves que passam, nossa, mas essas aves não semeiam. Elas não colhem nem ajuntam. E essa ideia desses três verbos é exatamente para demonstrar a segurança que a pessoa tinha naquela época, que era semear, que era colher e que era ajuntar. Então Jesus está dizendo que não é isso que vai trazer segurança para o amanhã. Porque ele já havia afirmado anteriormente que essas coisas que nós ajuntamos na terra, qualquer coisa pode acontecer, essas coisas desaparecerem, como a traça e a ferrugem corroer. Então nada do que nós temos hoje, porque vamos supor, se nós temos um carro, não, eu tenho a segurança de que eu tenho um carro para me locomover amanhã. Pode acontecer que dê algo errado no carro e tenha algum problema e você não consiga se locomover amanhã. Então, na verdade, aquilo que nós temos hoje de segurança, se essa segurança de fato são essas coisas terrenas que são passageiras, na verdade, nada disso é segurança ou certeza do amanhã. Porque as aves elas não fazem nenhuma dessas coisas que a deixam seguras para o amanhã. Simplesmente as coisas acontecem e elas têm o que comer e elas têm o sustento de cada dia. E pensando nisso, Jesus faz uma outra pergunta. Olha, será que vocês não valem mais do que as aves? Será que nós não valemos mais do que as aves? No Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 10, verso 31, depois Jesus vai dizer, olha, vocês têm um valor maior do que muitas aves juntas. Então, se nós valemos mais do que as aves, será que Deus não vai nos sustentar? Será que Deus não vai cuidar de você? Será que Deus não está atento para a sua necessidade de emprego? Será que Jesus não está atento à sua necessidade de pagar suas dívidas? E dívidas essas que podem ser até mesmo por questão de descontrole nosso mesmo, que como essa ideia do consumismo permeando a nossa sociedade, pode ser que você se descontrolou, fez umas dívidas a mais. Você acha que Deus não está atento? Você acha que Ele está lhe castigando por causa disso? Não, pelo contrário, Ele está atento, está querendo cuidar e em nome de Jesus Ele vai abrir as portas e vai cuidar de você em todas essas circunstâncias, em todos esses momentos que você está passando. Quer seja ansiedade pelo emprego, quer seja ansiedade por um namoro, por um casamento, pela questão da saúde, Deus, Ele está no controle de todas estas coisas. O pecado nos faz desconfiar. E é exatamente essa falta de fé, essas coisas que a gente vê do mundo de pecado que a gente vive, que às vezes gera essa falta de fé que nós temos. E então Jesus vai e faz a pergunta, beleza, você está ansioso, você está preocupado? E ele faz a outra pergunta no verso 27. Mas o que essa preocupação, essa ansiedade está te acrescentando? Está te dando o quê? O que ela está lhe acrescentando? O que ela está lhe agregando? Está lhe dando mais dinheiro? Está lhe dando mais saúde? Está lhe dando mais roupa? Está lhe dando mais água? Está lhe dando mais comida? Não está resolvendo nada. A ansiedade, na verdade, ela não resolve nada. Ela tira o foco daquele a qual nós devemos confiar em Cristo. E então ele vai continuar dizendo, e ele vai dizer alguns exemplos com relação ao lírio do campo, vai dar exemplos sobre as ervas do campo, que é pega e é lançada no fogo no outro dia, e no outro dia é destruída, que é essa coisa passageira da vida, e mesmo assim Deus veste com beleza as flores que no outro dia pode ser destruída, que no outro dia pode ser queimada, que no outro dia pode nem existir. Quanto mais cuidar de mim, cuidar de você. E então, o verso 30, para mim esse verso 30 ele mexe um pouco na nossa ferida que nós temos, que é essa falta de fé, que às vezes nós não queremos reconhecer. E no verso 30 ele diz assim, olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? E eu diria, homens e mulheres de pequena fé.
Toda vez quando eu penso na situação de pequena fé, é exatamente essa ansiedade. Me lembro de um texto bíblico no momento onde um pai está querendo a cura de seu filho, e nesse processo de fazer a cura do filho, ele vai até os discípulos não conseguem, e então vem até Jesus e o pai já chega dizendo: olha, eu fui até os discípulos não curaram, se você pode fazer alguma coisa, numa dúvida, num questionamento, será que Jesus pode fazer alguma coisa? Cure meu filho. E então Jesus diz: olha, se você crê, todas as coisas podem serem feitas. E então, quando Jesus fala isso para aquele pai, o pai responde: eu creio, me ajuda com a minha falta de fé. Nos momentos que eu também tenho essa minha falta de fé, nessa insegurança, nessa ansiedade por tudo que está acontecendo, ou em outros momentos da vida, eu oro a Deus e Senhor, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas, eu creio que o Senhor já tem me sustentado até aqui, me ajuda com a minha falta de fé. E eu creio que essa deve ser a minha oração e deve ser a sua oração hoje também. Fala: Senhor, eu creio que o Senhor me sustenta, eu creio que o Senhor vai resolver as coisas do amanhã, eu creio que o Senhor já vai resolver essas coisas do presente que eu estou vivendo atualmente, mas me ajude nessa minha falta de fé. Essa nossa falta de fé nos deve direcionar novamente para Deus. A pouca fé deve nos direcionar novamente para aquele que nos sustenta e tem nos sustentado desde o princípio. Os versos seguintes, e no versículo 32, Jesus ele ainda faz uma argumentação um pouco mais forte, pesada, para mim e para você também, e também era para os discípulos. O verso 32 diz o seguinte: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Que coisas são essas? São as necessidades básicas: a comida, a bebida, a vestimenta, que é o que está no verso anterior. Então, os gentios, e quando ele diz gentios, são pessoas pagãs, pessoas que não creem em Deus, que eram considerados como incrédulos em muitos momentos. E eu fico: Senhor, como que pode eu, um cristão, uma pessoa que já fui batizado, uma pessoa que já, ou se porventura você está assistindo o vídeo e você ainda não foi batizado, mas eu, uma pessoa que já aceitei a Cristo no meu coração, como que eu não posso confiar em Deus? Como que eu não consigo confiar naquele que tem me sustentado desde o princípio? Como que eu posso agora ser comparado com um gentio, uma pessoa que nem crê em Deus? Porque as pessoas que não creem em Deus, são essas que vão ficar preocupadas e ansiosas com o dia de... Em muitos momentos nós somos assim. E mais uma vez, essa nossa falta de fé, em vez de fazer agora: nossa, eu sou como uma pessoa que não crê em Deus. Não, é a hora de você se voltar para Deus. A falta de fé deve nos direcionar novamente para Deus. E é isso que nós devemos lembrar sempre. E então, no verso 33, tem um verso que é muito conhecido e tradicional nosso, que usamos em muitos momentos também. O verso 33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, o tema do qual Jesus está também colocando esse enredo da não preocupação com o dia de amanhã, com as coisas básicas ou com essas nossas necessidades básicas da vida, é porque isso também nos direciona, ou melhor dizendo, nos afasta da mensagem do reino de Deus e da sua justiça, da ética do reino dele, que não está sempre, não é uma questão sempre, o reino de Deus no futuro, não, é o reino de Deus do presente, porque Jesus veio inaugurar o reino dele. E então, nessa ética do reino, nós temos, no Sermão do Monte, nós vamos perceber, Mateus 5, 6 e 7, é amar o nosso próximo como a nós mesmos, é não se irar com o nosso irmão, é não tratar mal o nosso semelhante, um familiar, que quem sabe nesse período de isolamento a gente acaba no meio dessa ansiedade, em vez de viver o reino de Deus, eu acabo ofendendo o meu familiar, o marido ofendendo a esposa ofendendo o marido, tratando com rispidez os filhos. Na verdade, esse é o momento não para deixar a ansiedade tomar conta, mas exatamente para buscarmos, em primeiro lugar, viver esse reino de Deus em todos os momentos da nossa vida. E Jesus está exatamente tratando desse assunto, porque essa ansiedade nos afasta da mensagem do reino de Deus. E por isso já faço um convite para posteriormente
Você está podendo refletir um pouco no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, que contém essa ética do reino, que fala sobre não julgar um ao outro, que vai dizer em dado momento, olha, se você está conseguindo ver o cisco do olho do seu irmão, por que não está conseguindo arrancar essa trave do seu? Então, são essas coisas que vai permear a mensagem do reino de Deus no Evangelho de Mateus 5, 6 e 7. Então é bom a gente poder lembrar de olhar. Então lembre, nessa falta de fé, lembre que isso também está te afastando de vivenciar o reino de Deus. Está te afastando de lembrar de qual é a mensagem do reino de Deus que eu e você nós precisamos estar vivendo dia após dia. E então nós temos aqui no verso 34 que diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Conta uma história de um secretário dos Estados Unidos que estava indo para uma embaixada, e toda vez que ele ia para uma embaixada onde era a zona de guerra, ele estava indo para essa embaixada em zona de guerra, geralmente tinha alguém que ficava ali em pé como segurança, dormindo ou melhor, acordado enquanto ele estava dormindo para vigiá-lo caso acontecesse alguma eventualidade. Só que por algum motivo não tinha esse alguém lá para poder vigiar enquanto ele estava dormindo. E então ele foi tomado de ansiedade, de preocupação do que poderia acontecer. E ele não estava conseguindo dormir, então ele foi até o quarto onde estava o motorista dele, motorista particular. E então vai perguntar: olha, rapaz, eu não estou conseguindo dormir, eu estou aqui preocupado se pode acontecer alguma coisa errada com a embaixada aqui nesse período que a gente está dormindo. E então aquele motorista perguntou se podia fazer duas perguntas, ele permitiu. Então o motorista fez as duas perguntas. A primeira, ele diz o seguinte: você crê que Deus governa, ou que governou, ou que controlou ontem as coisas que aconteceram ontem ou anteriormente a isso que nós estamos vivendo hoje? Então aquele cara: não, sim, eu acredito, eu creio. E depois o motorista fez a segunda pergunta: o senhor crê que Deus vai governar e tem controlado e está tudo dentro do controle de Deus também o futuro? E então aquele homem disse: eu creio. E então o motorista fez um convite para ele: pois então acredite que Deus também vai governar e vai controlar o hoje, o presente. Essa é uma ilustração que demonstra realmente que Deus está no controle também. Não foi somente no passado, não é somente para o futuro, mas é para esse hoje que nós estamos vivenciando. E esse hoje que tem despertado essa preocupação com o amanhã. Esse hoje que tem despertado essa preocupação, essa ansiedade com que pode acontecer algum tipo de eventualidade. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu convido você a, nessa falta de fé que nós temos, que você tem, que eu também tenho, em muitos momentos da nossa vida, nos direcione novamente para Deus, nos direcione novamente para Cristo, e possamos observar as coisas que têm acontecido ao nosso redor. Só que não essas coisas que têm nos gerado ansiedade, mas não observar como as aves do campo têm o sustento, observar como as flores, as árvores pelo qual provavelmente você tem ao redor, nas redondezas da sua casa, elas também têm sido cuidadas por Deus, ela também foi criada por Deus. Será que nós não valemos mais do que essas coisas que passam rapidamente ou que às vezes nem damos tanta atenção? Lembre que você vale o sangue de Cristo. Para a gente poder encerrar, eu queria ler 2 versos com vocês. Um está em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6. Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6, que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Não é para a gente ficar preocupado, é para essa nossa falta de fé fazer a gente se voltar para Deus. E então, como o apóstolo Paulo vai dizer, por meio da oração, por meio da súplica, por meio da ação de graça, nós possamos colocar isso que nos aflige, isso que está nos deixando tão preocupados ou perturbados. E então, em 1 Pedro, e o último verso que eu queria ler está em 1 Pedro, no capítulo 5, o versículo 7, que diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Se porventura, meu irmão e minha irmã, em algum momento você perceber e dizer assim: olha, eu não estou conseguindo ter tanta segurança ao olhar para as aves, ao olhar para as ervas do campo, como Deus sustenta essas coisas ao meu redor, então olhe para a cruz de Cristo. Olhe que você era um perdido e você foi achado.
Olhe para a sua vida que não tinha esperança e hoje você tem esperança. Tudo isso graças a Jesus Cristo, graças à obra que Ele realizou na cruz. E quando nós olhamos para a cruz, então nós temos certeza do amanhã. Nós temos segurança de que Deus está no controle. Ele já estava, Ele está e continuará estando no controle de nossas vidas e também de nosso futuro, e principalmente naquilo que há de mais expectativa no ser humano, a eliminação do pecado, e um dia podemos estar pessoalmente com Cristo. Ele está no controle de todas as coisas. E eu queria mais uma vez convidar você a fechar o olho para a gente poder orar. Oremos. Querido Jesus, obrigado porque o Senhor tem governado ontem, tem controlado hoje e com certeza tem os planos para nossas vidas no futuro. Ajude-nos a estarmos olhando para o Senhor, para podermos ter mais segurança e certeza de que o Senhor está no controle. Ajude a podermos lembrar e olhar para a cruz e perceber aquilo que o Senhor já tem realizado para nossas vidas. E o grande presente que recebemos foi a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição em nosso favor. E por isso, bondoso Deus, esteja cuidando desse irmão, para que por meio da oração, por meio da súplica, ele coloque no Senhor. E assim como Pedro também vai dizer, lançar sobre ti, ó Deus, essas nossas ansiedades, porque o Senhor tem atenção e cuidado de cada um de nós nas coisas mais mínimas de nossa vida. Nos abençoe e nós rogamos essas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.